Hoje eu recebo o meu amigo jornalista Bruno Freitas, ele que vai comentar os fatos mais relevantes aqui de Itaúna, entre eles o ataque dos cães da raça Pitbull a um idoso e também o funcionamento dos novos sadares aqui de Itaúna. Bruno Freitas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio, telespectadores, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bruno, um assunto que está dando o que falar é o funcionamento dos sadares de fiscalização que se iniciaram nesta quinta-feira. Será que agora resolve ou minimiza os acidentes que estão ocorrendo nessas vias que receberam esses 9 novos sadares aqui em Itaúna? Começou nessa quinta-feira, mas parece que nem todos estão funcionando. São dois tipos de radares, Fábio. Aqueles de avanço de velocidade, para quem passar dos 40 km por hora, em algumas vias consideradas pela Prefeitura como coletoras, e os avanços de semáforo, principalmente em vias como a Jovem Soares. Alguns, segundo tem se falado nas redes sociais, ainda não começaram a operar, mas isso não significa que o motorista e o motociclista não deva ter atenção. Precisa ficar ligado, porque começou hoje, então aqueles que ainda não estão funcionando certamente vão entrar em operação nos próximos dias. Vocês estão vendo na tela imagens de alguns desses equipamentos. A gerente de trânsito da Prefeitura, Cíntia Valadares, espera aí reduzir as ocorrências de acidentes e quase acidentes em Itaúna. Então eles chegam mais com uma medida educativa para o motorista. Ô Bruno, inicialmente havia sido divulgado nas redes sociais aí de alguns funcionários da Prefeitura de Itaúna, inclusive em alguns órgãos de imprensa, que seriam mais de 30. Esses outros serão instalados? Você tem alguma informação ou não? Daquela lista inicial, nem todos se confirmaram, mas a gente percebe que alguns pontos poderiam ter se implantado tranquilamente aquelas faixas elevadas de travessia para pedestre, como tem no Rena, na Jovem Soares. A ponto como, por exemplo, a Avenida Gabriel da Silva Pereira, ali próximo ao Colégio Recanto do Espírito Santo, até mesmo a Rua 13 de Maio, que é um trecho de subida. Os cidadãos estão reclamando que tem alguns radares também que ficaram muito escondidos. Então, eu acho que a Prefeitura poderia ter avaliado melhor se o intuito é realmente reduzir os acidentes e não arrecadar para sustentar a máquina pública. E profissionais defendem na Câmara Municipal de Itaúna a segurança armada nas escolas. O projeto seguirá em tramitação normal, diz o Legislativo. Será que resolve dar mais segurança à comunidade escolar como um todo, Bruno? A gente não pode esquecer aqui em Itaúna das nossas prioridades. Lá na campanha do Neider falou-se da implantação da Guarda Municipal, que traria muito mais retorno que a simples implementação de um vigilante armado por escola. Lembrando o óbvio que a gente já falou aqui na semana passada, felizmente, em Itaúna a gente não teve nenhuma ameaça real registrada contra alunos na cidade, fora o fato de nós sermos uma cidade muito tranquila, sem ocorrências monstruosas como aquela que ocorreu no sul do país. Nesta quinta-feira, até mostramos aqui no Jornal Cidade Notícia o lançamento da operação nesse dia 20, das escolas mais seguras, né? A importância de toda a comunidade escolar, juntamente com a PM, fazerem esse reforço aí na escola, lembrando que todos estão unidos pela educação e pela segurança. De toda forma, o vereador Gustavo Donas está defendendo esse projeto, apresentou no dia 11, e agora, segundo a Câmara Municipal, ele vai passar pela tramitação normal, ou seja, crivo da Procuradoria e depois a análise das comissões, para aí sim chegar na votação do plenário. Mas é o que eu digo, Itaúna a gente tem pensado muito para trás e esquecido das demandas que são necessárias para a gente seguir adiante. Então, temos que pensar sempre no foco. O foco deveria ser a Guarda Municipal. Outro assunto que revoltou muitos populares e comoveu também foi um idoso que foi atacado por cães da raça Pitbull em uma academia ao ar livre no bairro Irmãos Auler. A PM teve que disparar tiros de arma de fogo contra esses animais por perigo de ter outros ataques. Bruno? Segundo a Polícia Militar, o proprietário não havia sido localizado, até a informação mais recente que a imprensa teve. O idoso foi fazer seus exercícios matinais no Irmão Auler e foi surpreendido por esses cães. Agora eu pergunto, cadê o pessoal da causa animal, que sempre aparece
nesses casos, será que a causa animal em Itaúna só existe para eleger vereador? Pois é complicado, né, ô Bruno, essa situação aí, esse idoso atacado, esses cães que foram abatidos, dividindo as opiniões nas redes sociais. A gente tem que primar, né, pela vida. Responsabilidade, sobretudo, dos proprietários desses animais. É muito comum você ser atacado por cão na rua em Itaúna, os motociclistas têm sofrido muito com isso. Eu mesmo já sofri ataque de cachorro de madame, ali próximo à Praça Doutor Augusto, e a distinta fingiu que não era com ela. O cachorro mordeu aqui a minha perna, mesmo com a calça teve um ferimentozinho. Então, em Itaúna, a gente precisa levar a sério a situação dos cães, dos animais de rua que vivem nas ruas, que estão se multiplicando. Isso é uma questão de saúde pública e que não deve ser tratada só para repercutir e eleger nomes em rede social. Agora nós vamos trazer um assunto aqui através de participação do telespectador. Bruno, eu gostaria que você comentasse. Um telespectador registrou um coletivo circulando com a porta aberta em Itaúna. Até quando nós vamos ainda ver esses ônibus sucateados aqui na nossa cidade? Exatamente. Um seguidor gravou um vídeo nessa quarta-feira de um ônibus do Circular 1 andando com uma porta aberta. Luciano, põe na tela, por favor, o registro aí do cidadão. Pelo vídeo dá para ver que a porta estava solta, né? Falaram aí na rede social, alguém comentou, mas não seria mais fácil ele ir lá e tentar fechar a porta? Não ia adiantar, porque a porta ali, pelo vídeo, a gente vê que ela vai, abre, fecha e volta. Então ela está solta. É um problema de manutenção. Esse seguidor afirma que esses ônibus de 3 portas, que foram os últimos aí que chegaram na frota de Itaúna, estão apresentando vários defeitos, inclusive esse. São ônibus aí oriundos de Santos, com mais de 10 anos de uso. Então fica aí mais um alerta para a Prefeitura fiscalizar de verdade a qualidade do transporte coletivo. Não é só passar pretinho no pneu do ônibus, deixar a lataria brilhando, branquinha, se não tem o básico da manutenção, que é manter uma porta de ônibus fechada. Isso quando você vai tirar habilitação para dirigir ônibus, e eu tenho a carteira D, uma das primeiras coisas que o instrutor da autoescola te cobra é fecha a porta do veículo, porque isso garante a segurança dos passageiros. Bruno, até quando nós vamos continuar com essa novela? Eu digo até mexicana, porque são fatos atrás de fatos, flagrantes atrás de flagrantes, envolvendo os ônibus aqui na cidade. Até quando o Neider e a Prefeitura considerarem a seriedade da situação do transporte coletivo. A gente sabe que o número de passageiros em Itaúna caiu muitos anos, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. A concessionária não tem capacidade de renovar a frota, já falei várias vezes. Renovou por último com esses ônibus usados. Está aí o resultado. Então, a decisão de manter o transporte coletivo nesse nível de serviço é do prefeito. Ele tem o poder de suspender esse contrato, abrir uma nova licitação, trazer uma empresa com capacidade de investimento. Já falei várias vezes aqui, tem memorandos antigos do ex-gerente de trânsito apontando sucessivos descumprimentos que poderiam romper o contrato. Portanto, basta o prefeito querer. Agora, isso é um passivo político que ele está acumulando, dentre outras coisas aí, e realmente, se ele quiser se tornar deputado futuramente, ele tem que ponderar isso de uma forma muito séria. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade de Notícia. Terça-feira eu te aguardo para os seus comentários e a sua opinião. Eu que agradeço a confiança, mais uma vez, de todos vocês.